todos devem ter recebido uma folha na entrada. Quem não recebeu? Todos receberam? Quem não recebeu, levanta a mão, o irmão da recepção vai entregar para você. Irmãos da recepção, por favor. Irmãos da recepção. Olhe quem está com a mão levantada, entregar as folhas. Obrigado. Hoje à noite nós vamos continuar com o tema iniciado na conferência de setembro de 2019 na Estância Árvore da Vida. O tema é o Ministério da Nova Aliança, baseado em 2 Coríntios. Na verdade, todo o livro de 1 Coríntios, segundo o Senhor nos mostrou, tem como meta apresentar esse ministério da Nova Aliança de 2 Coríntios. E também apresentar a pessoa do ministro da Nova Aliança, que está em 2 Coríntios. Primeiro, os problemas de 1 Coríntios precisavam ser resolvidos e a solução apresentada para a igreja. Na igreja em Corinto havia muitos problemas. Havia pelo menos 11 problemas. Problemas individuais da vida pessoal e problemas relacionados com a vida coletiva da igreja. E Paulo apresentou a solução para esses problemas. A solução é Cristo. É o Cristo todo inclusivo. E aí Paulo apresentou 20 itens do que Cristo é. A solução não é autoajuda, não são filosofias humanas, não são sinais, não são ideologias. A solução é única. E essa é a ilusão de que o mundo carece hoje. E a igreja cristã carece hoje, é Cristo. O que nós mais precisamos hoje é Cristo. Não só Cristo, mas Cristo e este crucificado. Cristo e a cruz de Cristo. Cristo no aspecto positivo, todos os itens do que Cristo é. Cristo é a porção que Deus deu para nós desfrutarmos. Nós vimos isso. Cristo é a sabedoria de Deus, Cristo é o poder de Deus, Cristo é a nossa justificação, a nossa santificação, a nossa glorificação. Cristo é a nossa Páscoa, nosso Cordeiro Pascal. Cristo é o nosso pão asmo. Cristo é a nossa comida espiritual, a nossa bebida espiritual. E Cristo é aquela pedra, aquela rocha que nos segue. Você sabia que quando você veio aqui para a conferência, uma pedra que seguiu você todo o caminho? E essa rocha está aqui hoje? Cristo é a cabeça do corpo e Cristo também é o próprio corpo. Cristo é as primícias entre os mortos. Cristo é o último Adão, Cristo é o segundo homem. E Cristo é o Espírito que dá vida. Um total de 20 itens maravilhosos que Cristo é. Dos capítulos 1 até 10, Paulo trata dos problemas individuais. E a sua solução é única. Cristo tem que ser o nosso centro. Se na sua igreja tem problemas hoje, se na sua vida matrimonial tem problemas hoje, se na sua vida pessoal há problemas hoje, eu creio que há, todos somos humanos, ainda estamos a caminho, estamos sendo aperfeiçoados. A solução é Cristo. Irmão, não tem atalho. Não é só Cristo. 1 Coríntios fala, é Cristo e a igreja. Então, a partir do capítulo 11 até 16, Paulo enfatiza o assunto da igreja. Todos os assuntos tratados a partir do capítulo 11 até 16 são assuntos práticas na vida da igreja. A questão da autoridade, representada pelo uso do véu. A questão da ceia do Senhor. A questão do uso dos dons. Muitos problemas mal entendidos. A questão das ofertas. Então hoje, nós queremos tratar um assunto bastante importante na vida da igreja, como nós a conhecemos. É algo que nós celebramos todos os domingos.
Na verdade, poucas igrejas cristãs, poucas igrejas evangélicas hoje praticam o que nós praticamos. E o que nós praticamos é bíblico. É ter a ceia do Senhor, ou a mesa do Senhor, todos os domingos. Muitos têm uma vez por mês, outros uma vez cada 6 meses, outros só nas festas de fim de ano. Mas a Bíblia nos fala claramente que a mesa do Senhor é algo que nós praticamos todas as semanas, todos os domingos, todos os primeiros dias da semana. Inclusive, eu quero aproveitar aqui para falar que a língua portuguesa é única no mundo quanto à verdade bíblica do domingo e dos dias da semana. Isso é muito bom para o português, sabe? O domingo é o que dia da semana que é? É o primeiro dia da semana. É por isso que no português não existe primeira-feira. Acho que você nunca se deu conta disso. Porque a primeira-feira é o domingo. É o primeiro dia da semana. Daí o dia seguinte, o chinês fala, Li Bai Yi, Xin Qi Yi, Xin Qi Er. Para os chineses, segunda-feira é o primeiro dia da semana. Isso não é bíblico. O primeiro dia da semana é domingo. Agora, em inglês, é Monday, é o dia da lua. Espanhol também, lunes, dia da lua. E terça-feira, em inglês, em espanhol, é martes, é o dia de Marte. São tudo astros. E domingo é Sunday, dia do sol. Aí no chinês, domingo também é dia do sol. Xin Qi Ri, também é dia do sol. Só o português é o primeiro dia da semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, que é o sábado dos judeus, e o primeiro dia da semana. Viva o português! Brasil tem coisa boa! Brasil! Eu! Então vamos ler aqui um versículo. Vamos ler Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. E era de noite, porque tinha lâmpadas acesas. E a palavra de Paulo era mais longa que a minha. Passou da meia-noite. Eu nunca levei os irmãos passar da meia-noite. E tinha gente sentada na janela, e caiu, e morreu, e foi ressuscitado. Mas o jeito que foi escrito, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, dá a entender que era algo rotineiro, algo habitual. Todo primeiro dia de semana eles reuniam para partir o pão. Se reuniam especificamente para partir o pão. Tá? Não era um caso assim, uma reunião que aconteceu por acaso. Não, era algo normal. Então vamos ler agora, antes de ler os itens da folha, eu vou explicar por que eu distribuí a folha hoje. Não é nosso hábito, mas hoje eu distribuí uma folha. Vamos ler Atos capítulo 2, versículo 42. E esse versículo que eu vou ler para vocês, queridos irmãos, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque este versículo é o que define todo o ministério da Nova Aliança. O ministério da Nova Aliança tem duas partes. A parte do ensinamento dos apóstolos, a palavra profética. E a parte das práticas. Então existe a parte do ensinamento e das verdades. E a parte prática, das práticas. Vamos ler. E perseveravam
Eu vou ler para vocês, aqui fala assim, ó, na nossa versão fala, e perseveravam na doutrina. Toda vez que a nossa versão mencionar a palavra doutrina, vocês devem substituir pela palavra ensinamento. A palavra grega é ensinamento. É que hoje a palavra doutrina tem uma conotação um pouco negativa, porque as doutrinas dividem, tá? Então, e perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós temos duas duplas aqui, ligadas pela conjunção e. Ensinamento e comunhão. Partir do pão e orações. Então eu vou ler para vocês como deveria ser, para termos um entendimento mais adequado e correto desse versículo. E perseveravam no ensinamento e na comunhão dos apóstolos. Vocês entenderam? Vamos repetir comigo? E perseveravam no ensinamento e na comunhão dos apóstolos. Existe algo que na Bíblia é chamado de ensinamento e comunhão. Ambos são dos apóstolos. É o ensinamento dos apóstolos. E a comunhão do ensinamento dos apóstolos. Hoje, por exemplo, vamos pegar a nossa prática de hoje. Na Estância Árvore da Vida e nas conferências regionais, nas 5 seguintes, nós temos o ensinamento dos apóstolos. Isso é colocado no alimento diário, para nós lermos, e ao lermos, daí semana após semana, o que nós temos? Nós temos a comunhão dos apóstolos. A comunhão sobre o ensinamento dos apóstolos. Então existe algo que na Bíblia é considerado dos apóstolos. Que coisa é essa? É o ensinamento e a comunhão. E é isso que preserva a unidade do corpo de Cristo. Fora do ensinamento dos apóstolos que está na Bíblia, não deve haver nenhum outro ensinamento. Nem Gálatas fala, nem mesmo se vier um anjo do céu e pregar coisa que não está na Bíblia, nós não devemos aceitar. Paulo falou, se alguém aceita qualquer coisa além do evangelho que nós pregamos, seja anátema, seja maldito. Então a Bíblia é muito clara com relação ao ensinamento dos apóstolos. Por isso, nós, queridos irmãos, precisamos ler a Bíblia. Especialmente os irmãos das lideranças, as irmãs das lideranças. Nós que queremos conduzir o rebanho, nós precisamos ler a Bíblia. E conhecer claramente o ensinamento dos apóstolos. E para isso nós temos os livros hoje. As 40 lições. Como é que é? Os fundamentos da fé cristã. Aí estão os nossos ensinamentos. Todos nós devemos nos especializar nisso. Estudar para conhecer. Senão nós vamos ser que nem meninos que falam em Efésios capítulo 4, agitados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina. Vem alguém e fala umas palavras bonitas, nós, e já somos atraídos. Quantos irmãos já foram atraídos desse jeito? Vem alguém e fala palavras lisonjeiras, palavras bonitas, enfeitadas, e os irmãos não têm clareza, porque não têm um fundamento do ensinamento dos apóstolos. Daí já saem por aí. É algo sério, irmãos, especialmente no tempo do fim. Foi lançado esse livro. Você está preparado para o fim? Uma das maneiras de nos preparar é ler a palavra. É conhecer a palavra. Para que quando o anticristo venha, nós não sejamos enganados. A Bíblia fala claramente que até os eleitos serão enganados. Então nós não temos tempo a perder. Nós temos que conhecer. Então esse primeiro par é um ensinamento e comunhão. E ensinamento e comunhão é dos apóstolos. E isso é o que preserva a unidade no corpo de Cristo. Há divisões hoje, na igreja, muitas divisões, milhares de divisões, se dividem por duas razões. Por causa de ensinamentos e principalmente por causa de práticas. Por isso que nós vamos falar logo
em seguida sobre as práticas. Quando há divisão por causa de ensinamentos, são ensinamentos estranhos. Não são ensinamentos dos apóstolos. Então, onde estão os ensinamentos dos apóstolos? No Novo Testamento. Principalmente nas epístolas que compõem o coração da Bíblia. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. E claro, nas demais epístolas, a epístola de João, as epístolas de Pedro. Então todos nós precisamos nos concentrar e aprender. Bom, o segundo par, que fala aqui em Atos 2, 42, é no partir do pão e nas orações. Está vendo? Ensinamento e comunhão é dos apóstolos. Agora, o partir do pão e as orações não são dos apóstolos. Entende bem o que quer dizer isso? Não tem esse qualificativo, não tem esse adendo ali, dos apóstolos. Não fala partir do pão e orações dos apóstolos. Não, porque são práticas. E as práticas podem variar de acordo com o tempo, de acordo com o lugar que moramos, de acordo com a era em que vivemos. O ensinamento e a comunhão dos apóstolos nunca muda. No tempo de Pedro, até hoje é o mesmo, não muda. É o ensino fundamental. São os fundamentos, não mudam. O que muda é a prática. É a mesma coisa que a medicina. A medicina fundamental não muda. O que muda são os detalhes na parte da prática. Cirurgia tem que ser feita quando tem um problema no coração, um problema no estômago. Um procedimento tem que ser feito. Só que o procedimento, o fundamento da correção do problema não muda. Mas a maneira de fazer essa correção mudou. Antigamente tinha que abrir a barriga. Hoje não, hoje tem. Como é que tem? Laparoscopia, tem endoscopia, tem colonoscopia. Mudou, é menos invasivo. Odontologia também. Antigamente tudo tinha aquela broca enorme lá. Hoje não, hoje mudou. Antigamente para fazer uma correção da vista, irmão, tinha que ficar hospitalizado. Hoje, laser, em 1 hora você sai e está enxergando com visão 20/20. Mudou tudo. A prática pode mudar. Entre nós, irmãos, nós batíamos as portas nos anos 80. Graças a Deus, eu bati, irmãos, centenas de portas. E muitas pessoas foram salvas através das visitas que minha esposa e eu e nossos filhos visitamos nas casas, batendo portas. Hoje, mudou. A sociedade mudou. Hoje não pode bater as portas. Ninguém mais abre a porta por causa dos assaltos. E a maioria dos lugares, muitos lugares é condomínio, você não consegue mais entrar. Então hoje é o quê? Posso orar por você? Algo bem simples, é na rua mesmo. Taiwan, eu fiquei surpreso, Taiwan também aborda as pessoas na rua já. Não aborda mais nas casas. As práticas mudam. Então, o partir do pão e as orações está na classe das práticas. São importantes? São. Nós precisamos nos lembrar do Senhor, precisamos partir o pão e precisamos orar. E muito. Nós temos que tirar da cabeça das pessoas aí fora que eu vou usar esse termo, a nossa igreja não é uma igreja que ora. Nós temos que mudar esse conceito. Nós precisamos ser pessoas de oração. Precisamos ser uma igreja de oração. Eu preciso orar mais, pessoalmente. O casal precisa orar mais. A igreja precisa orar mais. Muitas vezes fazemos obras demais. Fazemos, mas não oramos. Então essas práticas estão aí. São importantes. São importantes para conduzir a vida da igreja. Jesus mesmo instituiu
a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Então, espero que isso tenha ficado claro, irmãos. Dos apóstolos é o ensinamento e a comunhão. Ensinamento e comunhão. Depois, partir do pão e orações, a prática. Ambos são necessários. O ministério da nova aliança se compõe de ensinamentos e verdades e se compõe de práticas. Quando o ensinamento e as verdades são dos apóstolos, não tem divisão. E quando as práticas são realizadas no Espírito, não tem divisão. Quando nós começamos agora a enfatizar as práticas, a impor as práticas, aí pode haver divisão. Então tudo tem que ser feito no Espírito. Por que Paulo teve que falar sobre a mesa do Senhor para a igreja em Corinto? Você acredita? A mesa do Senhor estava causando divisão na igreja. Por que Paulo teve de falar sobre os dons? O Miguel falou sobre isso na conferência na Estância. E amanhã o Miguel vai falar um pouco mais sobre o capítulo 16 de 1 Coríntios. Por que Paulo teve que falar tanto sobre os dons? Capítulos 12, 13, 14. Porque o exercício dos dons, e os coríntios eram muito dotados, tinham muitos dons. Dons pentecostais, dons exteriores, dons de vida, tinham todos os dons. E estava causando a maior confusão. Então Paulo precisou entrar para ajustar. É muito bom, irmãos, que todos nós possamos exercitar nossos dons, tenhamos nossos ministérios, mas o que regula, o que governa, é o que Miguel falou lá na Estância, em 1 Coríntios capítulo 12. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Quando o Espírito não é o mesmo, aí é fatal. Os dons são diversos, daí tem confusão. Mas quando o Espírito é o mesmo, aí a igreja se beneficia. A igreja recebe o proveito. Há diversidade nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E aqueles que estão mais avançados, que cresceram mais, já estão nas realizações, nas operações, então também há diversidade nas operações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, o mesmo Deus. Então, irmãos, na prática do ministério da nova aliança, um dos itens principais é a unidade, é a unanimidade. Nós precisamos ser um. Louvado seja o Senhor. Vamos agora abrir em 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 14. Eu vou ler os versículos, vou comentar. Os dois trechos, na verdade são 3 trechos. Vou ler o outro trecho primeiro. Depois eu vou usar a folha para poder explicar. Vamos ler Mateus capítulo 26 primeiro. São todos versículos conhecidos nossos. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, 26. Mateus 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu, e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, ou o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Eu quero que vocês entendam o que está escrito aqui. Jesus falou: isto é o meu corpo. Ele não falou: isto simboliza o meu corpo. Aquele pão que Jesus partiu, deu aos discípulos e falou: isto é o meu corpo. Agora então eu vou perguntar para vocês. No domingo de manhã, amanhã de manhã nós vamos ter o pão aqui. E o cálice aqui.
Tem que tomar cuidado quando a gente fala essas coisas. Aquele pão só simboliza o corpo de Cristo? Agora tem que tomar cuidado quando fala, é o corpo de Cristo. Daí vem a teoria da substanciação, que nós não concordamos com isso. Que na hora da bênção, aquele pão vira carne de Jesus. E na hora de beber aquele cálice, aquele suco ou vinho, se torna o sangue de verdade de Jesus. Não tem isso. Mas quando Jesus falou, isto é o meu corpo, ele quis dizer, isto é a realidade do meu corpo. Não é só simboliza. Quando você comer o pão amanhã, você tem que dizer, isso é o corpo de Cristo. Eu participo do corpo de Cristo. Eu faço parte do corpo de Cristo. Então nós vamos explicar daqui a pouquinho. Então Jesus falou, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo. Vai ter um novo cálice. Lá no reino. Nós vamos beber com o Senhor lá no reino. Convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Uma coisa é certa aqui. Depois de terem partido o pão, eles cantaram um hino. Na Bíblia nós não temos muitos detalhes sobre as reuniões. Por isso que as reuniões são tão diferentes. Tá? Então a gente se agarra o que puder. Aqui tem um detalhe, que tendo partido o pão, eles cantaram um hino. Mas o hino que cantaram é ao Pai. Então tem todos os pequenos detalhes. Nós não estamos aqui impondo nenhum detalhe aos irmãos. Nós damos liberdade, os irmãos podem cantar. Então depois, legalmente, depois da ceia, depois que já partimos o pão e bebemos, o hino tem que ser para o Pai. Mas muitos hinos ainda pedem hinos para Jesus e tudo bem. Deus e Jesus é um só, né? Então, e outros ainda pedem hino, não é nem para Jesus nem para o Pai, é para mim. Falam do hino para mim, Senhor, me ajuda, Senhor, não sei o que lá. Nós vamos ver os detalhes daqui a pouco. Então, isso aqui foi o que Jesus estabeleceu. Agora vamos para Atos capítulo... 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Tem muitos irmãos, talvez, por isso que a Nova Almeida atualizada é um pouco melhor lá. Fujam da idolatria. Tem muita gente que lê assim, ó. Portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Fala assim, Paulo fugiu da idolatria. Paulo fala assim, eu fugi da idolatria. Não, fugir aqui é um imperativo de vós. Tá? Foge tu, fugi vós. Só que no português moderno não tem esse vós. Então fuja você, fujam vocês. Então, puxa, Paulo estava na idolatria, ele fugiu da idolatria. Não, fugir da idolatria é vós, vocês. Fujam da idolatria. Eu falo como criteriosos. Julguem vós mesmos o que digo. Eu vou todo traduzir para a terceira pessoa do plural, tá? Porventura, o cálice da bênção, tá vendo? Quando fala da idolatria, Paulo estava tratando da idolatria, da comida sacrificada a ídolos. E daí Paulo introduz aqui a mesa do Senhor. Introduz aqui o termo a mesa do Senhor. No título está a ceia do Senhor e a mesa do Senhor. São diferentes. A ênfase é bastante diferente. Portanto, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Então, amanhã de manhã os irmãos vão vir orar e vão abençoar o cálice. Esse cálice é a comunhão do corpo de Cristo. Porque esse cálice vai rodar de boca em boca. Muitos não participaram daquela fase. Quem participou da era da igreja que o cálice rodava de boca em boca? Um cálice só. Hoje é tudo copinho higiênico. Antigamente era um só cálice. Era abençoado aqui e já vinha lá e rodava de boca em boca. E coitado daquele que era o último da fila.
Daí chegava no final, antigamente não usava guardanapo não, rodava direto assim. Depois a gente começou a usar guardanapos ali, limpava, chegava no final da fila, limpava, daí o primeiro bem-aventurado é. E chegava no fim da fila, daí ele ia pegar saliva de todo mundo. Mas é o cálice da bênção. Hoje é com copinho, não tem problema. Por isso que eu vou dizer para vocês, irmãos. Houve algumas igrejas, os irmãos, para facilitar, já distribuíram todos os copinhos, tudo separadinho, e colocaram todos os copinhos em cima da mesa. Várias bandejas em cima da mesa para dar a bênção. Não, irmãos. Você pode até distribuir os copinhos, deixar guardadinho embaixo ou numa salinha lá, mas sobre a mesa só pode estar exibido um cálice. É um pão, um cálice. Lá dentro pode ter já um monte de pães, já tudo, se tiver milhares de irmãos, e eu espero que um dia aqui em Ribeirão Preto haja milhares e milhares de irmãos aqui nesta região, daí os pães lá dentro, tudo já partido já. Mas aqui em cima da mesa, o pão não pode ter sido partido, vai ser partido lá na frente dos irmãos. E lá atrás, por conveniência, já está tudo partido. Mas o pão que é exibido é um só, um pão, um cálice. Olha só. O pão que partimos não é comunhão do corpo de Cristo, é partir desse pão, daí o prato roda e todo mundo pega um pedaço. É comunhão. O que é comunhão? Algo comum. Nós todos participamos do mesmo pão, do mesmo cálice. Essa palavra comunhão é muito importante. Tem a radical comum. Hoje existe o casamento com separação de bens ou comunhão de bens. Comunhão de bens quer dizer, tanto o marido como a esposa participam do direito dos bens. Então, o cálice é a comunhão do sangue de Cristo. E o pão é a comunhão do corpo de Cristo. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um só corpo. Um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Aí vem a visão, que a igreja não está dividida. O testemunho que nós damos aqui é que a igreja é um. É uma só igreja. Muitos membros, um só corpo. Agora, Paulo intercala versículos sobre Israel, sobre os ídolos e a mesa do Senhor. Para entender algo. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Então havia os sacerdotes, que no Antigo Testamento eles comiam da comida do altar. E aqui fala que eles eram participantes do altar. Isso aqui é uma luz muito forte, irmãos, muito importante. Como é que nós participamos de algo, de acordo com o princípio espiritual? Comendo aquilo. Você come de Cristo, você bebe de Cristo, você participa de Cristo. É através da comida e através da bebida. Então os sacerdotes do Antigo Testamento participavam do altar comendo do sacrifício que estavam sobre o altar. Daí Paulo começa a falar dos ídolos de novo. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. Então, isso aqui é um versículo que traz muita luz com relação à idolatria que existe hoje, no mundo inteiro e também no Brasil. Pessoas que vão, acendem uma vela para um ídolo, uma estátua, uma imagem, achando que com isso estão fazendo coisas agradáveis a Deus. Mal elas sabem que atrás daquela imagem está um demônio. Quando acende uma vela, que quer dizer aqui, sacrificar a ídolos. Acende uma vela, põe uma comida ali.
Estão acendendo velas para quem? Para os demônios que estão atrás do ídolo. É por isso que este país tem tanta má influência. Por causa das trevas. Isso é idolatria. Mas as pessoas não sabem. Porque está com uma roupagem de religiosidade. São isso, santo aquilo. Padroeiro, padroeira. E penduram um negocinho dentro do carro. E rezam para aquilo. Acham que estão rezando para o santo. Na verdade estão rezando para o ídolo que está atrás. Para o demônio que está atrás do ídolo. E não quero que vos torneis associados aos demônios. Aí vem o último versículo. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. E não podeis participar da mesa do Senhor. Aí vem o termo. Esse é o termo. E da mesa dos demônios. Paulo usou isso aqui para revelar que existe no Novo Testamento, na reunião do partir do pão, que é um termo geral, existe a mesa do Senhor. E a mesa do Senhor, de acordo com os versículos que nós lemos, qual é a ênfase? Qual é a ênfase? Alguém pode falar? Muito bom. Quem falou? Comunhão. Quando fala da mesa do Senhor, a chave aqui, a ênfase aqui é participação comum. Todos juntos estamos participando. É a comunhão. É a comunhão. Então, toda vez que nós falamos da mesa do Senhor, é a comunhão no corpo de Cristo. Tá? Agora vamos ler 1 Coríntios capítulo 11. São trechos que foram, de capítulos que foram abordados na conferência passada e também nessa conferência, mas que não foram abordados ainda. Então nós estamos tentando, fazendo aqui a respiga, pegando aqui as espigas caídas. Versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Ou seja, Paulo estava dizendo, vocês se reúnem, né? Mas a reunião de vocês não é para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós. Haver divisões entre eles. Quando vos reunis na igreja, quando vocês se reúnem, tem divisões. E eu, em parte, eu creio. Porque toda a palavra transmitida sempre tem algumas imprecisões, mas eu creio em parte. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Daí Paulo fala, e daí ele entra na questão do partir do pão. Só que ele usa outra terminologia aqui. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, ou seja, num local, num salão, aqui não é de casa em casa, no mesmo lugar. Paulo fala isso várias vezes em 1 Coríntios. 1 Coríntios 14 também. Quando vos reunis no mesmo lugar, um lugar central, um salão de reuniões. Vocês acham que estão comendo a ceia do Senhor? Mas não é a ceia do Senhor que estão comendo, não. Vocês estão praticando a ceia do Senhor de maneira inadequada. Paulo não usa aqui o termo mesa do Senhor, embora fosse a mesa do Senhor. Mas Paulo aqui usa o termo ceia do Senhor. Por quê? Porque aqui ele quer dar outra ênfase. Vocês estão praticando errado, irmãos. Vocês acham que estão tendo a reunião da ceia do Senhor, mas não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, não. Porque quando vocês comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E a quem tenha fome. Ao passo que há também quem se embriague. Ou seja, eles pegaram aquele modelo do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, naquela noite, ele teve 2 refeições. Você sabe, né? Primeiro ele celebrou a Páscoa dos judeus. Foi ali, Judas participou da Páscoa. Daí o Judas molhou lá o pão no molho. Porque tem muita gente que fala assim, mas Judas participou da mesa do Senhor. Não, não participou da mesa do Senhor. Ele participou da Páscoa. Eles comeram a Páscoa primeiro.
Leia o Evangelho de João, por isso que é importante ler a Bíblia. Os peças de quebra-cabeça estão em vários lugares. João fala claramente que depois que ele comeu a Páscoa, ele se levantou e saiu. Daí Jesus instituiu a mesa do Senhor. Judas não estava na mesa do Senhor, na ceia do Senhor. Então, eles pegaram esse modelo do Senhor. Jesus primeiro comeu a Páscoa, comeu o cordeiro, comeu o pão asmo, ervas amargas, um jantar. E depois, eles comeram a ceia do Senhor, que é a mesa do Senhor. Então, os coríntios tinham um hábito, quando se reuniam para a mesa do Senhor ou a ceia do Senhor, eles levavam comida deles. E essa comida era uma prática que havia no Novo Testamento, no tempo da igreja primitiva, era chamada festa de amor. Agape, ou ágape. A palavra ágape significa amor. Amor divino também significa festa de amor, banquete de amor. Vamos ler um versículo, tá? Vamos ler Judas 12. Judas, versículo 12. Ué, não tem capítulo, irmão Ezra? Não, Judas não tem capítulo, é só versículo. Judas, versículo 12. Esses homens são como rochas submersas em vossas ágapes. Então, festa de fraternidade, festa de amor. Então, na igreja, naquela época, havia essas festas de amor. Então, eles vinham, se reuniam, só que não é festa de amor como nós fazemos hoje, que é o certo, que todo mundo traz e temos a comunhão da comida. A gente põe tudo numa mesa, todo mundo vai lá se servir, cada um pega um pouquinho, eu como do que você preparou, você come do que eu preparei, e assim por diante. Naquele tempo, eles chegavam, e como sempre tinha irmãos que chegavam atrasados na reunião, e tinha irmãos que chegavam bem cedo, eles não esperavam não. Por que eu falo que não esperavam? Porque, vamos ler, versículo 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Não comece a comer antes dos outros chegar. Espere todo mundo chegar. Claro, se chegar muito atrasado, não vai esperar não. Espera chegar, daí vamos ter a festa de amor. Daí vamos abençoar e todo mundo come junto. Não, eles chegavam, não chegou, os irmãos daí começaram a comer. E naquela época tinha um hábito, também levava vinho. E como os irmãos demoravam muito, daí bebia uma garrafa, 2 garrafas. Daí no final, quando os irmãos chegavam, começava a reunião. Louvado seja o Senhor. Amém. E tinha alguns que se embriagavam. Então Paulo fala assim, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, porque quando vocês comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e a quem tem a fome, os pobres, os ricos levam muita comida, levam muito vinho, os pobres só levavam um pãozinho de queijo, e um cafezinho numa garrafa térmica. Então passavam fome, e ao passo também a quem que se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou vocês desprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que eu vou dizer para vocês? Eu vou louvar vocês? Não, certamente que não. Não vou louvar vocês. Aí ele estabelece os princípios. Porque eu recebi do Senhor. Ele não recebeu dos outros apóstolos. O Senhor revelou diretamente para ele. E bate exatamente com o que está em Mateus. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Miguel na conferência também falou isso. Eu recebi do Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu. E disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu vou abrir um parênteses aqui, também para fazer um pouco de ajuste, correção. Nós temos uma terminologia, porque a gente fala assim, reunião do partido do pão. A gente, irmão João, você partiu o pão hoje, no local? Você partiu o pão? Está certo esse termo ou não? Quem acha que está certo? Levante a mão. Agora ninguém levanta, né? Todo mundo fala, mas na hora ninguém levanta. Quem acha que está errado? Levante a mão. A maioria não acha nada. Como sempre.
Nossa. Quem quer ir para o reino? Puxa vida. Esse termo, partir o pão, o que que é? É reservado exclusivamente para aqueles que venham aqui na frente e põem a mão sobre o pão e parte o pão. Ele partiu. Você não partiu pão nenhum, você só pegou um pedaço e comeu. Você não partiu o pão, você participou da mesa do Senhor. Então você tem que perguntar, você participou da mesa do Senhor? Você comeu a ceia do Senhor? Aí sim. Só aqueles 4 ou 5 irmãos que estão aqui na frente, eles oram, daí eles vão lá, põem a mão sobre o... Como é que chama aquele plástico? Hã? Não é insufilme, insufilme para vidro. O filme, daí... Daí eles partem um pão, tá? Isso é uma correção, tá? Vamos voltar. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, igualzinho como está em Mateus. Fazer isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então eu pergunto, na ceia do Senhor, qual é que é a ênfase? Nós já lemos. De novo, vamos lá. Sejam ousados. Na mesa do Senhor, a ênfase é a comunhão. Especialmente quando na estância. Puxa, irmão de todas as localidades, tantas igrejas, da África, da América do Norte, da Europa, do Brasil, de várias regiões do Brasil, todo mundo junto. A comunhão universal do corpo de Cristo. Aqui, quando falamos da ceia do Senhor, qual é a palavra-chave? Hã? Não, comunhão é a mesa do Senhor. Aqui, que eu li aqui não houve nenhuma palavra comunhão. Eu vou ler de novo, tá? Preste atenção, por favor. Por isso que eu falo, vamos aprender todos a ler a Bíblia. Isso vai ajudar muito. Eu vou ler de novo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Eles comeram primeiro, depois veio o cálice. Nós, uma vez, quando eu morava nos Estados Unidos, os irmãos tentaram praticar isso. O irmão Lee até falou isso para os irmãos. Mas por causa da nossa pressa, a gente primeiro distribui o pão. E o cálice fica aqui em cima. A gente come, tranquilo. Depois que distribui o pão, canta mais uns hinos. Daí alguém vai lá e agradece pelo cálice e distribui o cálice. É assim que Jesus fez. Eles comeram primeiro. Depois que Jesus... Não é que Jesus comeu, já pegou cálice e todo mundo comeu e já pegou cálice, não. Eles comeram. Depois que veio o cálice. Mas nós não, nós já comemos e o cálice já vem em seguida. Às vezes a gente está com o pão e o pequeno copinho na mão, assim, não sabe o que fazer, né? Então vou ler de novo aqui, essa segunda frase. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Qual é a palavra-chave? Vocês são muito bons. Memória. A ênfase da ceia do Senhor é se lembrar do Senhor. É a memória do Senhor. A ênfase da mesa do Senhor é a comunhão. E a ênfase da ceia do Senhor é nos lembrar do Senhor. É a memória do Senhor. E a reunião do partir do pão é a mesa do Senhor e é a ceia do Senhor. É a ceia do Senhor e é a mesa do Senhor. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aqui eu vou fazer outra correção. Muitas vezes nós ouvimos o irmão falar, vamos lembrar da morte do Senhor. Não.
nós não nos lembramos da morte do Senhor, nós nos lembramos do Senhor. Quanto à morte, aqui é bem clara a frase, nós anunciamos a morte do Senhor. Por que anunciamos? Porque aqui está o pão e o cálice. O pão representa o corpo de Cristo que foi partido por nós. Estamos declarando, anunciando para o universo, Jesus morreu por mim. E o cálice representa o sangue de Cristo. Então nós estamos anunciando, Jesus derramou o sangue dele por mim. Então nós anunciamos, e vamos anunciar a redenção de Cristo, a salvação maravilhosa de Jesus, até que ele venha. Então isso tem a ver com a vinda do Senhor, tem a ver com o reino. Por isso que essa prática é importante. Nós nos lembramos da vinda do Senhor, pelo menos todos os domingos. Amanhã de manhã, quando partirmos esse pão, celebrarmos a ceia do Senhor e a mesa do Senhor. Amanhã vamos celebrar a mesa do Senhor para ter essa comunhão das igrejas da região de Ribeirão Preto. E amanhã de manhã nós vamos ter a ceia do Senhor para nós nos lembrarmos do Senhor. E estaremos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. E estamos dizendo, estamos uma semana mais perto da vinda do Senhor. E se o Senhor tiver misericórdia de nós, vamos ser vencedores. Vamos amadurecer em tempo, vamos estar preparados e vamos entrar no reino para tomar aquele cálice novo lá no reino do Pai com o Senhor. Ah, eu quero estar naquela mesa, você não quer estar? Louvado seja o Senhor. Aqui eu vou aproveitar antes de entrar na folha, porque na folha não fala desses assuntos. Eu vou ler rapidinho. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue de Cristo, do Senhor. Vai ficar condenado. Então nós temos que nos examinar. Ninguém deve ficar fora de participar do pão e do cálice. É por isso que nós temos o sangue de Jesus. Nós podemos pedir para o Senhor nos perdoar. Se eu tenho uma ofensa contra o irmão, antes de vir para cá, para a reunião na mesa do Senhor, eu briguei com o irmão, eu briguei com a minha esposa, eu briguei com o marido. Eu peço perdão ao Senhor. E prometo ao Senhor me reconciliar com o irmão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E daí, coma do pão e beba do cálice. Nós não devemos comer do pão e beber do cálice levianamente. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aqui é um pouquinho mais específico. Discernir o corpo. O que esse pão representa? Esse pão representa o corpo único de Cristo nesse universo. Esse pão não representa só os irmãos que estão aqui nesse salão. Esse pão representa o corpo universal de Cristo. Inclui todos os irmãos que estão em Ribeirão Preto. Inclui todos os irmãos, todos os filhos de Deus. Agora, se nós tivermos uma divisão, daí a igreja se dividiu em duas. Um no local A, outro no local B. Daí nós vamos partir o pão. Esse pão representa só os irmãos do local B. Isso não é discernir o corpo. Você pode não estar reunindo juntos, mas inclui todos os irmãos, mesmo aqueles que estão no local A. Os irmãos estão entendendo? No momento que você sai fora da esfera do corpo de Cristo e começar a ter esse conceito de divisão, você não está discernindo o corpo. Bom, irmãos, isso aqui é a base. Eu não quero entrar nessa folha sem ter lido os versículos primeiro. Agora eu creio que você tem uma boa base para poder entender o que está nessa folha. Por que eu quis distribuir uma folha? Não é nosso hábito distribuir uma folha com esboço. Porque esse assunto é um assunto que precisa ficar claro para todos os irmãos. Então distribuir uma folha para referência. Daí vocês podem guardar essa folha e aperfeiçoar os outros irmãos. E para clareza, né? Então os versículos que estão aqui são versículos que nós lemos já todos eles. Então vamos lá. Algarismo Romano 1 fala assim, ó. A reunião da mesa do Senhor é a reunião do partir do pão, que nós lemos em Atos 20, versículo 7, que fala que estavam reunidos no primeiro dia da semana com o fim de partir o pão. Nessa reunião nos reunimos para comer a ceia do Senhor, que está em 1 Coríntios capítulo 11.
1 Coríntios 11 fala da ceia do Senhor. E tomar parte da mesa do Senhor. Isso está em 1 Coríntios 10. Tá? São dois termos representando a mesma coisa, a mesma realidade. Mas são ênfases um pouco diferentes. A mesa do Senhor fala da comunhão e a ceia do Senhor fala da lembrança, da memória do Senhor. A reunião da mesa do Senhor é a reunião mais importante de uma igreja. Por quê? Porque visa nos lembrarmos do Senhor, com a memória do Senhor como centro para o desfrute do Senhor. Todas as outras reuniões, nós somos o centro. Na reunião de oração, muitas vezes nós oramos por nós mesmos. Claro, também oramos pelo propósito de Deus, pela obra de Deus, oramos pela igreja, mas nós oramos muitas vezes por nós mesmos. A reunião da mesa do Senhor é exclusivamente para o Senhor. Então nós vamos ver daqui a pouco assuntos práticos. Como pedir hinos. O Senhor é o centro. Esta reunião visa nos lembrarmos do Senhor com a memória do Senhor como centro para o desfrute do Senhor. Eu pergunto, você desfruta na mesa do Senhor ou não? É uma das reuniões mais desfrutáveis. Amanhã de manhã nós vamos desfrutar muito. Mas também você tem que se lembrar, essa reunião não é só para o seu desfrute. Você não pode se esquecer. Eu vejo às vezes os irmãos ficam empolgados, pulando tudo, só lembrando do nosso desfrute. Mas nós temos que lembrar que essa reunião é para o desfrute do Senhor. É para o Senhor desfrutar. Eu sei que quando uma mãe ou um pai vê os filhos todos felizes, eles ficam felizes. Então, com certeza o Senhor Jesus, quando vê todos nós felizes, ele fica feliz, ele desfruta também. Mas nós precisamos nos lembrar dele. Letra A. Tudo que nós fizermos nessa reunião, seja os hinos, o cantar, ou o falar dos hinos, seja oração, ou o louvor, seja a leitura da Bíblia, ou palavra de inspiração, deve ter o Senhor como centro. O pronome tem que ser tu, e não eu. Revela-me, Senhor. Não, isso não é um hino para cantar na mesa do Senhor. Revela-me, revela para mim. Me ajuda, Senhor. Me socorre, Senhor. Não, tudo que é me, não é para a mesa do Senhor. Mesa do Senhor é tu. Grandioso és tu. Maravilhoso és tu. Quão grande é o teu amor. Eu te amo, Senhor. Os irmãos estão entendendo? Isso vai ajudar você a escolher os hinos. Os irmãos não querem mudar os hinos. Você escolhe um hino. Tinha uma época da vida da igreja, quando eu morava nos Estados Unidos, o irmão pedia, uma irmã pedia um hino errado, o irmão responsável levantava, vamos mudar o hino para outro. O irmão ficava com vergonha. Aqui nós não fazemos isso. O irmão pede um hino errado, todo mundo canta. Na verdade não tem hino errado, só que aquele hino não é tão propício. É que nem na festa de aniversário do vovô. O vovô está com 80 anos, todo mundo se reúne lá, daí todo mundo tem que falar bem do vovô, né? Daí levanta uma pessoa lá e fala assim, ó, eu quero que você preste atenção para mim, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, a festa de aniversário não é seu, é do vovô. A festa da mesa do Senhor é para o Senhor, é para lembrar do Senhor, não é para lembrar de você. Lembrar de você, você tem todos os dias da semana, tem a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, mas o dia do Senhor é para lembrar do Senhor. É o dia dele. Então, na hora de pedir um hino, olha o hino. Puxa, eu esqueci de pedir para os irmãos projetar a categoria dos hinos. No nosso hinário tem o índice. Louvor ao Senhor, seu amor, sua encarnação, sua redenção. Hã? Sua memória. Todos itens sobre o Senhor. Ou falar os hinos. Falar os hinos. Quando fala os hinos, na mesa do Senhor, não é falar um para o outro. Quão maravilhoso és, Senhor. Daí você olha para o irmão do seu lado. Quão maravilhoso és. Não. É o Senhor. Senhor, eu amo a ti. Daí você olha para o irmão do seu lado. Senhor, eu amo a ti. Não. Claro que eu amo o meu irmão. Mas o hino é para dizer, Senhor, eu amo o Senhor. É o Senhor que é o centro.
É a igreja, o corpo dele, todos nós louvando o Senhor. Seja oração ou louvor, leitura da Bíblia, palavra de inspiração. Quando você levanta para dar um testemunho na mesa do Senhor, e deve haver muitos testemunhos, não dê o testemunho de você mesmo. Que eu estava pegando ônibus, ia ser assaltado, daí veio lá, uma pessoa ajudou você, você invocou, o Senhor ajudou você. Daí é a sua experiência. Não, fala para os irmãos quão maravilhoso o Senhor é para você. Do que você viu do Senhor. Letra B, os participantes da reunião devem falar acerca da pessoa e obra do Senhor. Da sua redenção, da sua justificação, da sua reconciliação, etc, etc. E do seu amor e virtudes, de seu viver e sofrimento aqui na terra. Falar da sua glória e honra no céu, para que todos possam considerar e perceber esses pontos, a fim de se lembrar do próprio Senhor. Tudo que tem na mesa do Senhor, vamos praticar isso amanhã. Tudo que a gente falar, cantar, tem que nos levar a lembrar do Senhor. A sair de nós mesmos. Algarismo Romano 2. 1 Coríntios 11 trata da ceia do Senhor, versículo 20. E a mesa do Senhor é tratada em 1 Coríntios 10. Isso nós já explicamos. Letra A. Quando comemos a ceia do Senhor, a ênfase está na memória do Senhor. Vocês já responderam isso. B. A participação da mesa do Senhor visa a quê? A comunhão de Cristo. É a comunhão a palavra-chave. E a comunhão mútua no Senhor dos membros do seu corpo. A ênfase está onde? Na comunhão entre os santos. Agora, letra C. Procurem entender. A ceia do Senhor não inclui a mesa do Senhor. Mas a mesa do Senhor inclui a ceia do Senhor. Vocês vão entender ou não? A palavra mesa do Senhor é mais ampla. Dentro da palavra mesa do Senhor está aquela parte em que nós nos lembramos do Senhor. Porque é quando nós temos comunhão com os irmãos. A mesa do Senhor é para comunhão, participação. Daí chega o momento, daí o pão chega até nós. Daí quando o pão chega até nós, a nossa comunhão é com o Senhor. Nos lembramos do Senhor. E ao mesmo tempo que comemos, participando juntos, tendo comunhão junto com os outros, nós nos lembramos do Senhor. Então a mesa do Senhor inclui a ceia do Senhor. Mas só essa parte da ceia do Senhor não inclui a mesa do Senhor, porque a ceia do Senhor é exclusivamente memória do Senhor. Daí a comunhão com os santos não está incluído. Tá? Então a mesa do Senhor é a palavra mais ampla. Por isso que nós podemos falar assim, ó, eu vou participar, eu vou para a mesa do Senhor. Eu vou para a reunião do Partido Pão. Tá? Só nós que falamos assim, a reunião do Partido Pão. Tá? A maioria do cristianismo fala ceia do Senhor, mas a palavra mais ampla é a mesa do Senhor. Quando eu vou para a mesa do Senhor, na primeira parte eu tenho comunhão com os irmãos. Cantamos, louvamos, lembrando do Senhor enquanto fazemos isso. Isso é a mesa do Senhor. E a comunhão é a ceia do Senhor. Daí dentro da mesa do Senhor vai ter um período em que nós vamos vir aqui na frente e vamos orar, e vamos comer e beber o Senhor, em memória do Senhor. Isso é a ceia do Senhor, tá? Vamos continuar. Número 1, C1. Quando comemos a ceia do Senhor, nos lembramos de Cristo. Quando nos reunimos para a mesa do Senhor, ambos os aspectos estão incluídos. Nos lembramos do Senhor e temos comunhão com Cristo e seus membros. Letra D. A ceia do Senhor visa o desfrute e satisfação do Senhor. Quando nos lembramos do Senhor, olha, o Senhor fica satisfeito e Ele desfruta. E a mesa do Senhor visa a nossa participação, desfrute e comunhão. Vocês me entenderam? Na comunhão da mesa do Senhor, quando a gente está cantando, louvando, naquela comunhão, nós desfrutamos muito. Mas daí quando nós chegamos naquele momento em que a gente começa a comer do pão e beber do cálice, o desfrute e a satisfação são do Senhor. Algarismo Romano 3. Existem dois aspectos principais na reunião da mesa do Senhor. Letra A. Comer a ceia do Senhor visa a memória do Senhor. Isso está em 1 Coríntios 11, 24 e 25. Isso pode ser chamado o aspecto vertical da reunião da mesa do Senhor. É entre nós e o Senhor. Vertical. Nós e Deus. Nós e o Senhor. É para nos lembrarmos da pessoa do Senhor e não da sua obra. Nesse momento é a pessoa do Senhor. Senhor, nos lembramos de Ti, Senhor. Nossas orações e louvores rendidos ao Senhor devem dizer respeito ao próprio Senhor. Não a nós mesmos, mas ao Senhor. Número 2.
1 Coríntios 11, 24, falar de partir o pão em memória de mim. Não em memória de vocês, em memória de mim, do Senhor. Participamos da mesa do Senhor não para nos lembrarmos da sua morte, mas para nos lembrarmos do próprio Cristo. Número 3, 1 Coríntios 11, 25, fala de beber o cálice em memória de mim, de novo. Participamos da mesa do Senhor não para nos lembrarmos da sua obra, mas para nos lembrarmos do próprio Cristo. Número 4, isso eu já falei, é só ler agora. Relacionar a ceia do Senhor com a memória da morte dele é um conceito natural equivocado. Nós não lembramos da morte do Senhor. Nós lembramos do próprio Cristo. E precisamos de uma visão da sua pessoa. Por isso que é importante você conhecer a Cristo. Eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos. Domingo de manhã, quando os irmãos vierem aqui orar, eu observo que a maioria das vezes é aquela oração tradicional. A mesma oração, semana após semana. Senhor, obrigado por este pão da unidade. Senhor, estamos aqui comendo, bebendo de Ti. Sábado à noite vimos algo maravilhoso. Que o Senhor é o Cordeiro Pascal. Na mensagem, o Senhor é o pão asmo. Ele é sem fermento. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sábado à noite a mensagem falou, mas domingo de manhã parece que a gente esqueceu. A gente apagou da memória. Oh, obrigado por esse pão da unidade. Não, irmãos. Numa conferência, por exemplo, hoje à noite está sendo falada uma mensagem. Eu espero que amanhã de manhã, na hora de agradecer pelo pão, lembremos da palavra que foi falada hoje à noite. E que tenha o Senhor como centro. Então vamos dizer que sábado à noite foi falado sobre Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o nosso pão asmo, nosso pão sem fermento. Daí domingo de manhã, quando os irmãos virem orar aqui na frente, devem orar da seguinte maneira: Senhor, obrigado. Quando vemos este pão aqui na mesa, vemos que é um pão asmo. Este pão asmo representa a Ti, Senhor, que és o Cordeiro sem pecado, sem mancha. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, Tu és o nosso pão asmo sem fermento. Nós temos fermento, Senhor, mas Tu és sem fermento. Tira o nosso fermento, Senhor. Você pode ver que é uma oração fresca, nova. Toda semana a oração é diferente. Então os irmãos da liderança têm que prestar atenção, aprender a... Não é assim, acabou a reunião da sábado à noite, pum, fechou a porta, ficou lá esquecido. Não, tem que ligar, ligar os elos, ligar tudo. Domingo de manhã, levar os irmãos a desfrutar o que foi falado sábado à noite. Daí a reunião se torna uma reunião viva. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, é para lembrar da pessoa do Senhor. Daí, todo domingo, você apresenta um aspecto diferente da pessoa do Senhor. Vamos dizer que daí, num outro fim de semana, falou de Cristo como o segundo homem, como o último Adão, como o Espírito que dá vida. Puxa vida, esse Senhor Jesus, hoje de manhã nós celebramos essa festa. Tu és o segundo homem, o primeiro homem falhou, o segundo homem venceu. Este pão representa a vitória do segundo homem. E quando comemos esse pão, declaramos que Tu és o último Adão. Em Ti não estamos mais em Adão, estamos em Cristo. E Tu és o Espírito que dá vida. Puxa, uma oração nova. Número 5, devemos nos lembrar da pessoa muito mais do que da obra. Lembrar do Senhor mesmo. Número 6, comendo o pão e bebendo o cálice do Senhor, comemos a ceia do Senhor em memória dEle. É em memória do Senhor. Letra B, agora vamos ver a mesa do Senhor. Então nós vimos letra A, que é a ceia do Senhor, que é a memória do Senhor. Letra B, maiúscula B, participar da mesa do Senhor é ter comunhão com todos os membros do corpo de Cristo. É ter comunhão. Quando eu vejo vocês aqui de cima, eu vejo assim, puxa, o corpo de Cristo está aqui. É uma comunhão. A vida é a mesma que nos une, o Espírito é o mesmo que nos une. Isto pode ser chamado o aspecto horizontal da reunião da mesa do Senhor. Quando você está aqui agradecendo pelo pão, você come o pão, você volta para o Senhor, é o aspecto vertical da reunião da mesa do Senhor. Mas quando nós temos a mesa do Senhor, comunhão entre nós, é a relação horizontal. Temos essa comunhão por causa do corpo do Senhor, do corpo físico dele, que foi dado por nós na cruz.
e do sangue do Senhor que Ele derramou por nós na cruz. O cálice que desfrutamos juntos, esse cálice, né, que vai estar queimando de manhã, e que simboliza o sangue de Cristo, remove todas as barreiras entre os santos. Claro, hoje, irmãos, na verdade, beber de copinho em copinho é higiênico, mas não é muito bom, não. Na verdade, eu vou dizer uma coisa, irmãos, quando passava aquele cálice um só, todo já lambuzado assim, irmãos, você fala assim, não tem barreira, vamos lá, pá. Não tem barreira, irmãos. Muita gente olha para não tem barreira, nós temos que amar os irmãos. Eu vou contar uma história para vocês. Essa história eu gravei até hoje. Na China, no tempo do Watchmani, também partia o pão desse jeito, um só cálice. E na China tinha tuberculose, que é altamente contagioso. Daí passava o cálice de boca em boca. Daí chegou no irmão, o irmão daí tirou do bolso um cálice pequeno e derramou aqui dentro do cálice. E passou o cálice grande adiante e tomando o cálice pequeno. Todo mundo ficou ofendido. E começou a criticar o irmão, condenar o irmão. Daí no final da reunião chamaram o irmão lá no cantinho, os irmãos responsáveis conversaram com ele. Irmão, por que você fez isso? Causou mal-estar. Eu falei, irmão, eu estou com tuberculose. Eu não quero transmitir para os irmãos. Então eu fiz assim para não transmitir. Ele fez por amor. Está vendo como a gente condena as pessoas? Facilmente? Isso é amor. Pegar o cálice do irmão que está do seu lado. Sei lá que doença ele tem. Estava tossindo, adoidado. Com lenço aqui, que nem o meu. Toda hora. Daí passa o cálice, ele bebe, chega aqui. Aí vem o amor. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. O sangue de Cristo limpa todas as bactérias. Limpa todos os perigos. Eu nunca vi o irmão pegar gripe por ser batizado numa água gelada. Nunca vi. Deus guarda, Deus protege a sua mesa. Mas hoje, por causa da consciência dos irmãos, da debilidade e fraqueza dos irmãos, então, o Brasil foi nos últimos a fazer isso. Primeiro foi na China. Os chineses são muito hipocondríacos. Então, na China começou, quando veio o negócio de AIDS, os chineses foram os primeiros nas igrejas em Taiwan. Depois, Estados Unidos, e o Brasil foi o último. Esse último é bom, tá? Vamos ler. O cálice que desfrutamos juntos e que simboliza o sangue de Cristo remove todas as barreiras entre os santos. Não é só barreira física. Quando você pega esse cálice, Senhor, apaga todas as barreiras entre mim e aquele irmão, entre mim e aquela irmã, entre mim e minha esposa, entre mim e meu marido. O pão que participamos junto, que simboliza o corpo individual de Cristo, entra em nós para fazermos um só pão, que significa o corpo coletivo de Cristo. Não tem mais grão de trigo separados. Fomos moídos já, em farinha, misturados, assados, agora viramos um só pão. Letra B. O fato de comermos e participarmos do único pão e de bebermos e compartilharmos o único cálice indica comunhão mútua. Letra C. Tal comunhão se torna a comunhão do sangue de Cristo e a comunhão do corpo de Cristo. Número 3. Em 1 Coríntios 10, versículos 16, 17 e 21, tanto os aspectos vertical e horizontal da mesa do Senhor podem ser vistos. A comunhão com Cristo, que é o vertical, e a comunhão com o corpo de Cristo, que é horizontal. Para terminar, quando comemos e bebemos juntos, tendo parte no pão e no cálice do Senhor, somos participantes da mesa do Senhor. Amanhã, quando passar o pão, você comeu sem lembrar. Aqui, um pedacinho de cada irmão vai para dentro de mim. E um pedacinho de mim vai para dentro de cada irmão. E quando passar o cálice, nós bebermos o cálice, nós vamos ver, não tem mais barreira entre mim e qualquer irmão. Porque o cálice representa o sangue de Cristo vertido na cruz. A cruz é o que destrói a nossa inimizade. A cruz é o que aniquila com o velho homem. A cruz é o que termina com as nossas ordenanças. E letra B, último item, temos de participar da mesa do Senhor com os outros santos. Do contrário, teremos somente o aspecto vertical. Por isso, irmãos, você fala assim, eu não posso partir pão em casa?
Você pode. Você pode ir em casa, sozinho, não tem ninguém. Você pega o pão e o cálice, Senhor, obrigado por este pão que representa o teu corpo, que é partido por mim, pelo cálice. Você pode fazer isso em casa. Mas o que vai ter? Só tem o aspecto vertical. Você celebrou a ceia do Senhor, mas na sua casa não tem a mesa do Senhor. A mesa do Senhor é quando todos estão juntos. Vocês me entenderam? Então eu termino aqui. Esta palavra, queridos irmãos, é uma palavra de conhecimento, é uma palavra de ensinamento, tá? Não é uma coisa tão inspirativa, mas é uma coisa que dá um fundamento sólido para a vida da igreja, para que as nossas reuniões de partir do pão, a nossa mesa do Senhor, ceia do Senhor, sejam reuniões mais desfrutáveis e tenham mais realidade. Amém? Vamos ficar de pé e compartilhar em pequenos grupos. Depois do compartilhar, podem vir aqui uns 10 irmãos à frente para falar o microfone. Amém.